Graça e paz, graça e muita paz. Estamos aqui em Curitiba, na comunidade evangélica de Curitiba, e vamos para a nossa devocional. Vamos meditar hoje acerca de um tema muito precioso, algo que muitas vezes passa desapercebido para a maioria dos cristãos. E o tema de hoje é a mensagem que muitos não conhecem. Romanos, capítulo 14, no verso 17, diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O contexto em que o apóstolo Paulo está tratando nesta carta é acerca de uma polêmica, de uma dificuldade que eles estavam vivendo ali, acerca do que comer, é lícito, não é lícito, pode-se comer, não pode comer. E no meio a esse debate, a essas considerações, o apóstolo, ele diz algo tremendo. Esse versículo salta aos nossos olhos e fala profundamente aos nossos corações. Porque o reino de Deus, as pessoas estavam lidando com problemas ali do dia a dia, problemas de cunho religioso, o que é puro, o que não é puro, o que pode comer, o que não pode comer. Alguém que come alguma coisa e critica aquele que não come, aquele que não come critica aquele que come. E aí então, eu creio que o Espírito Santo toma o apóstolo e ele traz essa revelação tremenda. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. As pessoas estavam preocupadas com essas coisas naturais, necessárias, mas aqui o Espírito Santo nos ensina a priorizar aquilo que Deus prioriza. O reino de Deus é a mensagem de Cristo Jesus. E nós vamos estudar um pouquinho hoje, pensar um pouquinho hoje no reino de Deus. Aqui diz que não é comida nem bebida, e há 3 características fundamentais do reino de Deus. Justiça. O homem clama por justiça, pede por justiça, mas o que a gente vê acontecendo em todos os níveis sociais é injustiça. Mas Deus é um Deus justo. E no reino de Deus, a justiça prevalece. Também a paz. Quanto se fala de paz? Os países falam de paz e compram armamentos. Os países falam de paz e buscam a guerra. As pessoas falam de paz, mas estão com o coração, com a vida, com a alma agitada, bagunçada. Mas Jesus prometeu a paz. Ele é o príncipe da paz. E ele disse: sei que vos dou a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo dá. E a paz excede todo o entendimento. Nós podemos estar no maior conflito, no fronte de uma guerra. Se estamos em paz com Deus, se temos a paz de Deus, nós estaremos em paz. E a terceira coisa que fala aqui, alegria no Espírito Santo. Como é bom viver uma vida de alegria. Mas cada vez mais o homem está se sentindo frustrado, cansado, cheio de ansiedades, de medos, preocupações. E a alegria se vai. Os relacionamentos quebrados. Mas aquele que vive no reino, aquele que é cidadão do reino, vive na paz. A palavra reino aparece na Bíblia
Lá no Antigo Testamento, 4.467 vezes. No Novo Testamento, Basileia aparece 923 vezes, sendo que 133 vezes concernentes ao reino de Deus, ou muitas vezes, reino dos céus. O que sabemos acerca do reino? Começando pelo profeta, o último dos profetas, lá do Antigo Testamento, que faz a ligação, que vem como arauto, que vem anunciar a chegada do Messias, do Cristo, de Jesus, João, o Batista. Qual era a mensagem dele? Ali em Mateus capítulo 3, verso 2, diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A mensagem de João o Batista era arrependimento, porque o reino dos céus, o reino de Deus, estava próximo. Aí nós olhamos para Cristo Jesus, ele vem, ele começa o seu ministério, e qual era a pregação de Jesus? Em Mateus 4,17 diz: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A mesma mensagem de João Batista. Jesus não inventou nada. O que nós precisamos entender é que há um poder, há uma revelação acerca do reino de Deus que muitas pessoas não conhecem. É muito pouco pregado acerca desse tema. Jesus começou o ministério dele, e ali em Mateus 4,23, diz: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. A pregação de Jesus era esta: o reino de Deus. Em Mateus 9,35, agora alargando mais, estendendo mais as localidades onde Jesus ia, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. A mensagem de Jesus era acerca do reino de Deus. Jesus veio trazer a clareza. Existem dois reinos. Existe o reino de Deus e existe o reino de Satanás. Não existe o reino dos homens. O homem, ou ele faz parte do reino de Deus, é cidadão do reino de Deus, ou ele é cidadão do reino de Satanás. E diz mais aqui em Lucas 8:1, aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 discípulos iam com ele. Eu já estou querendo deixar Judas Iscariotes fora. Não, aqui ele estava ainda. O que Jesus está pregando e anunciando? O reino de Deus. E os discípulos acompanhavam Jesus, e os discípulos certamente já sabiam que Jesus ia falar acerca do reino de Deus. Ali em Lucas capítulo 4, verso 42, 43, Jesus fala da sua missão. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele, e instavam para que não os deixasse. Ele, Jesus, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades. Atos capítulo 1, verso 3. A esses também, depois de ter padecido, apresentou-se vivo. Depois que Jesus morreu, ressuscitou, ele se apresenta vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias. E qual será que era a mensagem de Jesus? E falando das coisas concernentes ao reino de Deus. A mesma mensagem. Ele ficou mais 40 dias depois que ele ressuscitou, ensinando, pregando as coisas acerca do reino de Deus. Se você prestar atenção às parábolas de Jesus,
quase que a maioria delas, quase que 100%, começa dizendo: e o reino de Deus é semelhante a... Jesus usa as parábolas para trazer para nós uma identidade com o reino, características do reino, esse reino que ele, o Rei Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, veio estabelecer. E os discípulos? Os discípulos copiaram aquilo que o Mestre havia feito, aquilo que o Mestre havia ensinado-os a fazer. Capítulo 10 de Mateus, o verso 7, e à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Jesus os envia, para quê? Para pregar a mensagem do reino. Lucas 9, 1 e 2 diz: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. A mensagem era uma. Hoje nós abraçamos um leque enorme de mensagens e muitas vezes corremos o risco de não anunciar, de não pregar a mensagem central acerca do reino de Deus. E aí então outros versículos aqui, mas e os demais crentes? E nós? Em Mateus capítulo 24, 14, depois de Jesus falar acerca dos sinais dos tempos, do final dos tempos, ele diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunhas às nações, então virá o fim. Qual o evangelho que vai ser pregado a todas as nações? O evangelho do reino. O reino onde há um rei, e esse rei é Jesus. Então, nosso trabalho, nosso dever como cristão é anunciar essa mensagem, a mensagem do reino de Deus. A igreja primitiva, qual era a mensagem central da igreja primitiva? Ali em Atos capítulo 8, verso 12, Filipe, o evangelista, ele chega até Samaria e diz assim: quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim, homens e mulheres. A mensagem da igreja primitiva, depois de ser dispersa, é acerca do reino de Deus. O reino de Deus. O reino de Deus. E depois Paulo, o apóstolo Paulo. Qual era a mensagem do apóstolo Paulo? Atos 19, verso 8. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. A mensagem de Paulo é a mensagem de Jesus. É aquela mensagem que iniciou com João Batista, o reino de Deus. E aí Paulo então tem todo o seu ministério e ele termina a vida dele ali em Roma. Ele está prisioneiro dentro, uma prisão domiciliar dentro da sua casa. E o que está acontecendo ali? O verso 30 e 31 de Atos 28. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus. A mensagem continua sendo a mesma. Pregando o reino de Deus, e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. O reino de Deus anuncia o rei, esse rei é Jesus. O rei deste reino é Jesus. E depois nós vamos ver nas cartas de Paulo também o ensino acerca do reino de Deus. Concluindo, um reino é um território onde há um rei que tem os seus súditos, os seus empregados, os seus escravos. Paulo, então, ele muda a terminologia, deixando de falar reino para falar acerca do rei.
o Rei Jesus. E ele anuncia Jesus como sendo o Curios, o Senhor. E isso gerou muito problema, porque ali, debaixo do Império Romano, eles eram obrigados a declarar que existia um só Curios, um só Senhor, o César, que era considerado até como Deus. E agora um povo denominado cristão, seguidores de Jesus, anunciam um outro Senhor, um outro Curios, um outro rei, com outro reino, um reino poderoso, um reino espiritual, um reino que veio convidar a mim e a você a nos tornarmos cidadãos, e a única maneira é através do sangue do próprio rei, que morreu por nós lá na cruz do Calvário. Queridos, ali em Mateus capítulo 5, 6 e 7, nós vemos a lei desse reino, a constituição desse reino, onde Jesus vai colocar as normas de conduta de um cidadão deste reino. A Bíblia deixa clara que Jesus Cristo nos transportou, nos trasladou do reino das trevas, reino de Satanás, para o reino da luz. Jesus é luz, Deus é luz. E só Jesus tem esse poder de tirar-nos debaixo da escravidão do diabo, do reino do diabo, e transportar-nos ao reino da luz. Jesus não veio fundar uma religião. Jesus veio implantar um reino. Você é cidadão desse reino? Você chama Jesus de meu Senhor, meu Salvador? Esta é a mensagem. Esta é a mensagem que o mundo precisa ouvir. Esta é a mensagem que nós cristãos temos que anunciar. Hoje usam os púlpitos para falar de tantas coisas, de tantos assuntos, mas a mensagem do reino tem sido esquecida. Vamos orar. Papai, nós estamos aqui meditando na Tua palavra e vemos com alegria no coração acerca desse tema que nos contagia, o Teu reino, Deus. Ajuda-nos, fortalece-nos, traz-nos revelação para que possamos anunciar esta mensagem a todo mundo, até que Cristo Jesus venha. Muito obrigado, porque sabemos que o reino, o Teu reino, não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Oramos em nome de Jesus. Amém. 3 coisas, talvez você esteja precisando das 3. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você só vai encontrar essas 3 coisas quando você se tornar cidadão do reino de Deus. Um forte abraço. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.